Você sabia que um simples capítulo da Bíblia foi usado para construir o maior império de controle espiritual da história? Gênesis 1, aquele texto que começa falando de luz, céu, terra e criação, se tornou durante séculos a arma perfeita para justificar poder, oprimir mentes e dominar corpos. Não foi um milagre, foi estratégia. E funcionou tão bem que ainda dita o que você acredita em 2025. Quando a Igreja Católica tomou para si o direito de interpretar Gênesis, ela não estava apenas lendo a palavra, ela estava escrevendo as regras da realidade. Façamos o homem à nossa imagem? Pois bem, o clero se declarou espelho de Deus, e se só eles refletiam o divino, o resto do povo só podia obedecer. Com esse texto, a Igreja governou reis, silenciou dúvidas e até convocou cruzadas em nome de um domínio celestial. E você aí, achando que era só um poema sobre o começo do mundo. Se você nunca desconfiou de como a Bíblia virou um trono para quem sabia latim, talvez você só esteja ouvindo a versão oficial da história. Hoje você vai escutar o que ficou de fora dos sermões. E quando ouvir, vai ser tarde para desouvir. E foi assim que um texto sobre o início do mundo virou o manual de controle da Idade Média. A Bíblia estava em latim. O púlpito era a única tela. E o clero era dono da senha. Agora vamos ver como Gênesis 1 virou a certidão de nascimento do poder absoluto da Igreja. Tudo começa com um versículo e um silêncio. E tão poderoso quanto um império. Um capítulo da Bíblia que, sozinho, deu à Igreja Católica o direito de ungir reis, sufocar dúvidas e comandar almas como quem comanda gado. Esse texto existe e atende pelo nome de Gênesis 1. Ali não há leis, não há mandamentos, não há milagres, há apenas uma ordem, uma sequência de comandos que brotam da boca de um Criador invisível e silenciam tudo ao redor. E essa estrutura, essa ordem divina entre céus, águas e terra, se tornaria o modelo institucional perfeito para quem quisesse controlar o mundo com um livro numa mão e uma ameaça na outra. No princípio, Deus criou o céu, a terra e a hierarquia. Mas a hierarquia não termina no firmamento. Ela desce ao altar. Porque no momento em que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, as instituições religiosas, especialmente a Igreja Católica, encontraram não uma poesia, mas um alvará de autoridade eterna. A interpretação oficial era clara. Se o homem foi criado à imagem de Deus, e só o clero sabe o que Deus quer, então só o clero pode dizer quem realmente reflete essa imagem. E adivinha? É sempre o próprio clero. A partir daí, o púlpito virou trono, a batina virou armadura, e o latim virou um código fechado, indecifrável para o povo, claro, mas convenientemente revelado por quem vestia a toga sacerdotal. Voltemos para o século VII. A Europa afundava em escombros após a queda de Roma. Guerras, fome, pestes. A ignorância reinava, mas a Igreja prosperava. Catedrais brotavam do chão. Mosteiros se espalhavam como fortalezas do invisível. E no centro disso tudo, um livro que ninguém lia, mas todos temiam. A Bíblia era um mistério, escrita em latim, mantida sob chave nos mosteiros, decorada a ouro em páginas que mais pareciam relíquias. Quem lia? O povo não. Os reis, raramente. Quem explicava? Os bispos, os abades, os padres, a elite do invisível. E é nesse cenário que entra Gênesis 1. O versículo "façamos o homem à nossa imagem" se transforma num selo imperial. Ele define não apenas a origem do ser humano, define quem está mais próximo do divino. E se alguém se atreve a duvidar, que se ajoelhe ou queime. O clero usava esse versículo como um chicote retórico. Era repetido em púlpitos, entoado em sermões e gravado em vitrais com tinta azul celeste. A lógica era simples. Se a ordem divina criou o universo, a Igreja, como guardiã dessa ordem, deveria criar a sociedade. E assim, nasceu a teologia da dominação. E para quem ousasse pensar diferente, a história oferece exemplos. Conheça Alcuino, um monge fictício, mas totalmente plausível, sentado num mosteiro do século IX. Copiando manuscritos, ele se detém naquele versículo. Se todos são imagem de Deus, por que alguns vivem em luxo e outros morrem de frio?
Alcuino compartilha sua dúvida com o bispo e ouve como resposta outra frase de Gênesis: dominai a terra. O bispo sorri. Somos nós, o clero, que recebemos esse mandato. Alcuino entende o recado. Questionar é desafiar o plano de Deus. E desafiar Deus, claro, é assinar a própria excomunhão. Ele se cala, e sua dúvida morre na cela. Não será copiada, não será citada, não será canonizada. Como tantos outros, Alcuino foi vencido não pela espada, mas pelo silêncio teológico. Enquanto isso, do outro lado da Europa, em Roma, um outro tipo de cerimônia acontece. É o ano 800. O Papa Leão III impõe uma coroa na cabeça de Carlos Magno, e com ela, um conceito. Assim como Deus organizou o mundo, a Igreja organiza os homens. O Papa não apenas consagra um imperador, ele consagra a própria Igreja como espelho da criação divina. O gesto não é político, é cosmológico. E os púlpitos vibram. Porque se Deus separou luz das trevas, terra das águas, homem da mulher, então a Igreja tem o dever de separar fiéis de hereges, reis de servos, santos de pecadores. A simetria entre Gênesis e a estrutura eclesiástica é perfeita e perigosíssima, porque logo o dominai a terra começa a ser levado ao pé da letra. Chegam as cruzadas. Sermões inflamados gritam que lutar por Jerusalém é cumprir o mandamento divino. A terra sagrada deve ser dominada, com espada, sangue e promessa de salvação. Gênesis agora não é só um texto, é um escudo, é uma espada. É a base de toda a campanha de conquista com véu sagrado. A Igreja manipula a esperança do povo com precisão cirúrgica. Quer garantir seu lugar no reino dos céus? Pegue sua lança. Quer purificar sua alma? Derrame sangue pagão. E tudo isso com base em um versículo que fala de domínio. O que era criação virou conquista. O que era ordem cósmica virou tática militar. E o povo, sempre fora da leitura, seguia obedecendo a quem lia por eles. Gênesis 1 também forneceu ao clero o direito de moldar morais. O que é certo, o que é errado, o que é puro, o que é pecado. Tudo partia de uma leitura que só uma casta sabia fazer. Se você questionava, blasfêmia. Se discordava, heresia. Se duvidava, danação. E a ferramenta mais eficaz da Igreja não era a fogueira. Era o medo da exclusão. A excomunhão não arrancava apenas a salvação futura, te arrancava da vida presente. Sem os sacramentos, você era invisível. Sem confissão, você era impuro. Sem bênção, você era ameaça. E isso tudo sustentado pelo mesmo alicerce. Deus criou a ordem. A Igreja é a guardiã dessa ordem. E Gênesis é o contrato que legitima tudo. A obediência se tornava virtude. A ignorância, fé. O medo, ferramenta. A submissão, salvação. E assim, versículos se tornaram algemas. Traduções viraram muralhas. E a imagem de Deus foi monopolizada por quem soube narrá-la melhor e mais alto. Mas esse castelo teológico logo seria desafiado, porque a próxima ameaça à autoridade sagrada não viria com espadas, mas com telescópios. No próximo bloco, veremos como Gênesis se tornou o último bastião do poder, quando a ciência começou a apontar rachaduras na criação perfeita. E a Igreja, acuada, voltou a brandir o texto como escudo. Porque quando o céu perde a centralidade, o trono também balança. No bloco anterior, vimos como Gênesis 1 se tornou o alicerce da autoridade religiosa. O capítulo inaugural do mundo também inaugurava o domínio do clero sobre a realidade. Mas o que acontece quando o mundo começa a girar e o texto continua imóvel? No final da Idade Média, a Europa respirava novidade. O Renascimento trouxe navegadores para o mar, pintores para a luz, tipógrafos para o papel e pensadores para o céu. Mas a Igreja, ela ainda morava no princípio, literalmente. Segundo a leitura oficial, Gênesis descrevia um universo fixo, terra no centro, estrelas ao redor, sol como lâmpada celestial. Tudo funcionando como uma maquete divina,
E toda dúvida sobre esse modelo era mais que erro. Era rebelião cósmica, porque se o Sol não girava ao redor da Terra, talvez nem tudo girasse ao redor do altar. É aqui que entra Galileu Galilei, o homem que apontou um telescópio para o céu e viu o chão da teologia balançar. Galileu observou luas girando em torno de Júpiter. Um detalhe astronômico simples, mas com implicações devastadoras. Nem tudo girava ao redor da Terra. Logo, talvez nem a Terra fosse o centro. Logo, talvez o homem não fosse o centro. Logo, talvez o clero também não fosse. Movido pelas ideias de Copérnico, Galileu defendeu que o Sol era o centro do sistema. Mas havia um problema. Gênesis 1:16 dizia que Deus fez o Sol para governar o dia, o que, segundo a Igreja, implicava subordinação, o astro criado em função da Terra. E Gênesis, claro, não podia estar errado. Quem errava então era o telescópio. O Vaticano agiu como sempre agiu quando o texto era desafiado, com punição, culpa e imposição. Em 1616, Copérnico foi proibido. Em 1633, Galileu foi julgado. Ameaçado de tortura e abandono, renunciou. Mas o céu continuou girando. Galileu perdeu a voz, mas revelou a verdade. A Igreja não estava defendendo a fé. Estava defendendo o monopólio da narrativa. Porque se Gênesis não descrevia o mundo real, toda a estrutura de controle baseada nele rachava. E não era só Galileu que tremia. Do lado de fora dos tribunais eclesiásticos, milhares hesitavam em ensinar essas novas ideias aos filhos. A culpa era cuidadosamente cultivada. Se você questiona o texto, talvez questione a fé. Se você duvida da criação, talvez não mereça o Criador. Nos púlpitos, sermões ecoavam. O mundo é perfeito. A criação é centralizada. A Bíblia é clara. Tradução: não pense demais. Deixe isso conosco. A repressão intelectual não dependia apenas da Inquisição. Ela estava nas universidades dominadas por clérigos, nos livros censurados, nas verdades proibidas. Era um sistema educacional moldado para manter o céu imóvel, porque um céu móvel tirava o altar do lugar. Gênesis 1, novamente, era usado como muralha, mas também como espelho. O clero se via nele, no poder da nomeação, da separação, da ordem, e qualquer nova teoria sobre o cosmos ameaçava desfocar esse reflexo. E os protestantes também não estavam dispostos a soltar o texto. Martinho Lutero, reformador que ousou desafiar o Papa, também desprezava Copérnico. Para ele, Gênesis era inviolável. Mesmo lutando contra Roma, mantinha a leitura literal. Era um novo intérprete, mas com a mesma tranca. A reforma não rompeu com a idolatria do texto, apenas trocou o guardião da chave. E essa chave ainda fechava portas para o pensamento. Enquanto a ciência tentava observar, a religião institucional continuava prescrevendo. O campo de batalha mudava, mas o inimigo era o mesmo. A dúvida. A Igreja dizia: tudo gira ao redor da Terra. Galileu dizia: tudo gira ao redor do Sol. Mas no fundo, o conflito real era: tudo gira em torno de quem controla a interpretação. E foi assim que Gênesis se transformou. De poema da criação a escudo ideológico. De símbolo místico a carta de autoridade. De um sopro sobre o abismo a uma cerca em volta da mente. E como sempre, o medo fazia o trabalho sujo. Se você desafiar a palavra, você cairá no vazio. Se você negar Gênesis, negará o Deus que o escreveu. Tradução: se você pensar, perderá o céu. A história de Galileu não é apenas sobre ciência, é sobre controle emocional. Sobre como a autoridade religiosa usou a ansiedade de perder o sentido da vida para manter o status quo. E isso ecoa hoje. Hoje não há mais inquisidores, há influenciadores. Mas o mecanismo é o mesmo. Quem grita mais, dita a verdade. Quem cita um versículo, cala uma tese. Galileu venceu nos livros, mas perdeu no púlpito. E o texto, esse mesmo Gênesis que fundou a ordem medieval, continuava sendo usado. Agora por outras mãos. Porque quando Lutero abriu a Bíblia ao povo, ele não libertou a consciência. Ele apenas multiplicou os intérpretes e cada um, com sua leitura, continuou fazendo da palavra um muro ou uma espada.
No próximo bloco, como Gênesis virou trincheira na Reforma Protestante, onde cada novo pregador queria tomar para si o princípio e, com ele, o poder de definir o fim. Galileu apontou o telescópio para o céu e a igreja respondeu com fogo. Mas o próximo golpe na autoridade católica não veio de um astrônomo, veio de um monge, de dentro, não do cosmos, mas da própria Bíblia. Porque quando Roma calava os olhos que enxergavam o universo, um alemão começou a berrar, com um martelo e 95 teses. E no centro de sua revolta estava o mesmo texto de sempre: o princípio, a origem, o Gênesis. No final do bloco anterior, vimos a igreja usando o texto da criação como escudo contra a ciência. Agora, veremos esse mesmo texto virar espada nas mãos dos reformadores. Foi o início da Guerra Civil da Palavra. Estamos no século XVI. A Europa arde em desigualdade. Camponeses esfomeados, nobres corrompidos. E o clero, vendendo o céu a prestações, indulgências, pedaços de perdão em troca de moedas. A salvação virou produto. O pecado, mercado. E Roma, o balcão da eternidade. Entra em cena Martinho Lutero, um monge sim, mas com faro político e sede de ruptura. Lutero denuncia o escândalo das indulgências e faz isso com base na Bíblia. Ou melhor, na exclusividade da Bíblia. Sola Escritura. Somente as Escrituras. Segundo Lutero, se o texto diz que tudo era muito bom, Gênesis 1:31, então não há espaço para intermediários que vendem favores divinos. A criação de Deus não precisa de corretores de almas, não precisa de Roma. Mas aqui está o detalhe que os manuais escondem. Lutero não libertou o texto. Ele apenas tomou a chave. Ao atacar o Papa com a Bíblia, Lutero apenas transferiu o centro de poder do Vaticano para Wittenberg. O texto sagrado não foi solto, foi reformatado. Nos sermões de Lutero, Gênesis virou o selo da nova verdade. E quem interpretava essa verdade? Ele. E os que pensavam como ele. Os camponeses ouviram, os príncipes também. O povo queria liberdade e recebeu um novo dogma. Hans, um camponês fictício baseado em relatos reais, trabalhava a terra, pagava dízimos e via seus filhos morrerem sem pão enquanto o padre andava a cavalo. Um dia, ouviu Lutero pregar que o Papa era falso profeta e que Deus falava por meio do Gênesis, lido em voz clara, sem latim, sem véus. Hans se emocionou, se revoltou e se converteu. Só que agora, em vez de temer o padre, ele temia o pastor. A Bíblia estava em alemão, mas ainda era lei. Lutero prometia liberdade, mas exigia obediência à palavra e à sua leitura da palavra. A sola Escritura virou um novo púlpito, mais próximo, mais familiar, mas não menos controlador. E se Lutero era o trovão, João Calvino era o bisturi. Na Genebra reformada, Gênesis não era só texto de criação, era código de conduta. Calvino lia "Dominai a terra", 1:28, como mandato moral. Trabalhe, produza, seja útil. Deus te observa e te avalia. O sucesso passou a ser sinal de salvação, a ordem social reflexo do Éden. Um artesão em Genebra, se falhasse, não perdia só o dinheiro, perdia a bênção, porque a prosperidade virou evidência de harmonia com o Criador. E o fracasso, indício de desvio. O texto que antes sustentava catedrais, agora sustentava economias. A criação virou produtividade. E a graça, métrica. Assim, Gênesis não foi libertado, foi reprogramado. O protestantismo que condenava os abusos de Roma passou a formatar os fiéis por outra via. Disciplina, padrão, esforço. Tudo em nome da criação perfeita. Eis o truque. A reforma rompeu com a autoridade papal, mas não com a estrutura de dominação. Lutero derrubou o trono, mas manteve o chicote. Calvino quebrou os ícones, mas desenhou novos grilhões. Gênesis, que uma vez dizia "haja luz", agora dizia "trabalhe mais, reze certo, obedeça". E o povo trocou um altar distante por um púlpito local. Trocou latim por alemão, mas continuava ouvindo alguém dizer o que Deus queria.
A história de Hans termina com ele respeitado na Vila Reformada, mas com o mesmo medo de antes, medo de falhar, de desobedecer, de pensar errado. E é isso que a Reforma fez com o texto. Multiplicou os donos da verdade. E com cada novo dono, uma nova regra. Uma nova liberdade cuidadosamente desenhada. Hoje isso continua. Influenciadores com Bíblia na mão, pastores com versículos em neon, e milhares de solas escrituras disputando a mesma alma. A pergunta que fica é: quando a Bíblia passou a ditar quem você pode ser, o que pode vestir, como deve amar ou morrer, será que ela ainda é a palavra, ou já virou a constituição de um reino sem parlamento? No próximo bloco, veremos como essa mesma narrativa da criação, que já havia sustentado o Papa e impulsionado a reforma, começou a virar código moral, não mais sobre céus e terra, mas sobre corpos e comportamento. Porque quando Deus diz, façamos o homem, a religião começa a decidir como o homem deve ser. Lutero tirou a Bíblia do altar dourado e a colocou nas mãos do povo. Mas quando todo mundo tem o mesmo texto, a pergunta não é quem lê, é quem interpreta. E é aí que o jogo muda. Porque quando o princípio vira norma, o sagrado começa a regular o espelho. Nos blocos anteriores, vimos o texto da criação ser usado para abençoar reis, sufocar astrônomos e empurrar heresias para as fogueiras. Agora o mesmo texto desce da cúpula da catedral para o colchão da sua casa. Não dita mais só quem governa, dita quem você pode ser. Estamos em meados do século XVII. As vilas estão divididas entre Roma e Genebra. Os púlpitos são o Google da época. E os corpos são domados pelo versículo. Gênesis 1, 26, 27, que antes parecia um gesto de criação sublime. Homem e mulher à imagem de Deus. Agora funciona como um código de conduta fixo. Para o pastor significa: o homem comanda, a mulher consente, e tudo fora disso é desvio do texto, do plano, de Deus. É a teologia da função, a santificação do papel social. Anna Tecelã, em uma vila protestante do norte da Alemanha, sabia disso melhor do que ninguém. Ela não queria um púlpito, só queria vender seus tecidos no mercado. Mas o pastor, com a Bíblia na mão e o versículo decorado, lembrava: a mulher virtuosa edifica o lar, não a feira. O sermão era curto, o peso imenso. Ana amava seu ofício, mas amava também a paz. E naquela vila, desafiar o molde era virar fábula moral. A roda de fiar virou confissão forçada. E seus rolos de tecido? Enrolados junto com o que ela queria ser. A obediência não precisava de açoite, só de vergonha. Não era a lei que vigiava, era a janela da vizinha. E esse fio apertado no pescoço era puxado por um versículo que dizia que tudo era muito bom, mas só se cada um ficasse no seu lugar. E se as protestantes eram domadas pelo púlpito, as católicas eram moldadas pela confissão. Maria, uma curandeira portuguesa, conhecia ervas e ajudava partos, mas não conhecia o limite que o padre via em Gênesis. Ajudar demais era parecer poderosa. E poder ali tinha dono. Foi chamada, corrigida, confessada. A mulher não pode curar. Quem cura é Deus. Você é canal, não fonte. Maria chorou. Não por ter errado, mas por ter acreditado que podia ser útil sem pedir licença à criação. Enquanto isso, os sermões cresciam em robustez. Gênesis 1, 28. Dominai a terra. Virou senha para a hierarquia. Homens dominavam o mundo. Mulheres, a casa. Pastores, o comportamento. Príncipes, os súditos. E o povo obedecia, porque alguém disse que o céu estava em ordem. Se você dançava, era rebeldia. Se questionava seu papel, era vaidade. Se sonhava alto demais, era soberba. A imagem de Deus virou reflexo social. E o reflexo era sempre igual. Homem firme, mulher calada, servo grato, líder ungido. Quem não coubesse nesse espelho, estava riscando a própria salvação. Os conselhos reformados puniam desvios morais com base na criação. E nas escolas católicas, as freiras aprendiam que ser a imagem de Deus
era aceitar a função sem discutir o molde. A alma podia ser livre, o corpo não. E aqui entra o detalhe mais cruel. Não era preciso um inquisidor. Bastava um versículo mal digerido e o medo bem cultivado. Gênesis era recitado, mas não como poema, como sentença. O terror já não era ser queimado por Roma, era ser excluído pela vila, ou pela comunidade de fé, ou pela própria consciência, que agora repetia o versículo como um mantra ansioso. A culpa foi internalizada. O altar saiu da igreja e entrou na mente, e a vigilância virou autocensura. Hoje é fácil achar que isso ficou para trás, mas o mecanismo permanece, não nas mãos de padres ou príncipes, mas nos dedos dos algoritmos. Hashtag homem de verdade. Hashtag esposa ideal. Hashtag vida perfeita. As hashtags são os novos púlpitos, e cada curtida é uma indulgência emocional. A história de Ana e Maria não é sobre o passado. É sobre o que acontece quando um livro sagrado é usado como espelho normativo. Quando o versículo se converte em grilhão e o medo de ser errado cala até o desejo mais íntimo de existir com liberdade. Gênesis deixou de ser uma origem para se tornar um molde, e cada molde, uma cela com teto de ouro. Mas e quando o texto começa a prometer algo mais? Não só o lugar do corpo, mas o tamanho da casa, o carro na garagem, a empresa na esquina e o saldo no banco. No próximo bloco, vamos ver como o mesmo versículo, dominai a terra, foi reembalado como slogan de coaching celestial. Como o Gênesis virou contrato de prosperidade, e como a religião aprendeu a prometer o Éden com cartão de crédito. Depois de moldar corpos, silenciar vozes e disciplinar identidades, Gênesis encontrou um caminho mais elegante e mais lucrativo: prometer tudo. Prometer bênçãos, sucesso, fartura e, claro, riqueza com pedigree celestial. Porque quando dominai a terra, deixa de ser sobre plantar trigo e passa a justificar capital, expansão e investimento, o texto deixa de ser cosmogonia e vira plano de negócios. A fé deixa de ser virtude, vira ativo. Estamos no século XVIII. As cidades incham. Os navios cruzam oceanos. As mãos sujas de barro viram mãos sujas de tinta, escrevendo contratos. E os púlpitos se adaptam, como sempre. Os pastores reformados, especialmente os calvinistas, leem Gênesis 1:28 como um memorando divino. Frutificai, multiplicai, dominai. Ou seja, trabalhe, expanda, enriqueça ou fale espiritualmente. A teologia da função vira a economia da salvação. O sagrado troca o altar pelo caixa. Conheça Peter, comerciante em Amsterdã. Filho de um alfaiate, cresceu ouvindo que os sinais da graça se medem em ordem, trabalho e progresso. Quando seus negócios prosperavam, Peter via nisso a confirmação de que estava em aliança. Mas quando os números caíam, orava mais e ofertava mais. Não por generosidade, por medo. Sua fé virou planilha emocional. Doação acima da média igual a bênção. Queda no faturamento igual a aprovação. A igreja exigia fidelidade, mas fidelidade naquele modelo se media em porcentagem. Peter não doava para ajudar, doava para merecer. E quanto mais crescia o patrimônio, maior a angústia de perdê-lo, e com ele, o suposto favor divino. Enquanto Peter somava dígitos, Isabel, viúva espanhola em uma vila católica, vivia outro tipo de contabilidade, a emocional. Ela juntava moedas para os filhos, mas o padre dizia: quem planta no altar, colhe na eternidade. Isabel não duvidava, mas cada vez que guardava uma moeda sentia culpa, e cada vez que doava, esperava por algum sinal do céu. A fé virou balança, uma transação invisível, onde a esperança de ver os filhos bem se misturava à certeza de que reter era pecado. A generosidade foi sequestrada pelo medo, e assim, de vila em vila, púlpitos passaram a anunciar Gênesis como um código de mérito. Os ricos eram escolhidos, os pobres duvidosos, e quem queria ascender deveria provar sua utilidade divina em moeda corrente.
Mas o uso mais brutal desse versículo estava além-mar. Jan, colono holandês no Caribe, também lia "dominai a terra", mas o leu como salvo-conduto. Com Gênesis numa mão e fuzil na outra, abriu plantações de açúcar e estabeleceu rotas comerciais em nome de Deus e da República. Para Jan, sucesso era prova de retidão. A miséria dos nativos, consequência de estarem fora do pacto. A escravidão, um mal necessário no cumprimento do plano criacional. Jan não era vilão de novela. Era um homem de igreja. E Gênesis era seu mapa de glória. A bênção se tornou colônia. O lucro virou unção. E a violência foi benzida no batistério do Velho Testamento. As igrejas reformadas abençoavam navios. As católicas justificavam a fortuna dos reis. E os fiéis, seja do campo ou da cidade, sabiam o que fazer. Doar. Sempre doar. Porque no novo pacto, o fiel era sócio minoritário. O púlpito dizia que Deus quer te abençoar, mas a cláusula oculta era clara. Se não vem a bênção, o problema é você. Hoje os tronos mudaram, mas o script não. Saem os padres, entram os coaches. Saem as igrejas, entram as lives. Hashtag fé que multiplica. Hashtag propósito que rende. Hashtag negócios com Deus. As redes sociais trocaram o altar pelo ring light. E o versículo virou legenda de stories. O dominai a terra virou mantra empresarial. Salomão foi o primeiro milionário. José tinha visão estratégica. Abraão era dono de terras. Deus virou uma espécie de investidor anjo com critérios de desempenho. Mas e quando o fiel falha? Quando o negócio quebra? Quando a cura não vem? Quando o dízimo não retorna? A resposta é automática. Faltou fé. Você não semeou o suficiente. Você não foi obediente. A bênção, então, se transforma. Vira cobrança. E o Gênesis vira boletim de inadimplência espiritual. Porque a promessa é sempre condicional. O paraíso é parcelado. E o castigo é débito rotativo. Pieter, Isabel e Jan não foram enganados. Foram doutrinados. Foram catequizados a ver riqueza como termômetro da alma e a tratar qualquer fracasso como desvio da rota divina. Éden virou vitrine e a cruz virou crachá. No próximo bloco, vamos mostrar o outro lado dessa moeda. Quando o fiel não prospera, não adoece apenas o bolso, adoece a alma. Vamos ver como Gênesis passou a justificar o castigo, a culpa e a exclusão. Porque quando o céu não entrega, alguém precisa pagar a conta. E a fatura sempre chega com o endereço certo. Prometer riqueza é fácil. Difícil é controlar quem não a alcança. E foi aí que Gênesis trocou o sorriso do lucro pela cara amarrada da correção. Quando a bênção falha, entra o castigo. E o texto que antes motivava, agora julga. Se dominai a terra virou licença para prosperar, foi só questão de tempo, até virar também vara de disciplina para quem saísse da linha. Porque se Deus criou tudo em ordem, então qualquer desvio da ordem é heresia. E assim Gênesis deixou de ser origem, virou estatuto de conduta. Nos séculos 18 e 19, a moral bíblica virou política pública de vilarejo. Puritanos na Nova Inglaterra, padres na Irlanda, anciãos na Escócia rural. Todos armados com o mesmo versículo e o mesmo instinto de vigilância. A mensagem: você foi criado à imagem de Deus, logo comportar-se como algo menos que impecável é cuspir no espelho do Criador. Sara, jovem puritana de uma vila costeira, amava dançar. Não pregava contra, não causava escândalo, só dançava. Mas seu pastor dizia: o corpo é templo, a dança é profanação. E o versículo era sempre o mesmo: criados à imagem dele. Sara tentou resistir, mas os olhares, o silêncio no domingo, o banco vazio ao lado no culto. Aquilo pesava mais que qualquer sermão. Um dia, ela guardou os sapatos de festa, nunca mais os calçou e nunca mais se sentiu inteira. A culpa não precisava de teologia, bastava o hábito de temer. Enquanto isso, Liam, um jovem irlandês católico, ganhava trocados apostando em corridas. Nada que ameaçasse a ordem, apenas alegria passageira.
Mas um dia o padre o viu, chamou-o ao confessionário e soltou. A criação tem ordem. Você está fora dela. Liam foi obrigado a se confessar em público. A vergonha marcou sua juventude. E nunca mais apostou, nem sequer riu alto. Não foi a penitência que o feriu. Foi a certeza de que seus prazeres não cabiam no mundo que Gênesis descrevia. Marco, em Roma, era pai de 3. Levou seus filhos ao teatro, uma comédia inofensiva. Mas a paróquia era rígida. Padres diziam que o palco era a porta do inferno. Quem leva os pequenos à perdição nega a imagem divina que há neles. Foi excomungado, por riso, por leveza, por ousar oferecer à família o que os santos tristes não toleravam. Marco não perdeu a fé, mas perdeu o direito de demonstrá-la fora dos moldes. Sua religião foi reduzida à obediência sem nuance. E esse era o truque. O Gênesis não era mais lido como poesia cósmica. Era manual de etiquetas. Sorria menos. Trabalhe mais. Reze sempre. Deseje pouco. E qualquer escorregão? Um pecado contra a criação. Um fazendeiro foi punido por beber vinho em festa. Um sapateiro por trabalhar no domingo. Uma costureira por falar alto com os anciãos. A punição variava. Exposição pública. Exclusão da ceia. Exílio simbólico da vila. Mas o mecanismo era sempre o mesmo. A culpa como ferramenta. O medo como cerca. O texto como vara. Na prática, Gênesis virou código de conduta civil. Não escrito em pedra, mas em sermões. Não imposto por César, mas por quem falava em nome dele. E o mais perverso era o silêncio dos fiéis. A maioria obedecia sem saber por quê. Outros questionavam em segredo. Mas havia quem resistisse. Helena, na Escócia, era filha de pastor. Recitava Gênesis desde pequena. Mas, quando adolescente, ousou ensinar leitura para meninas pobres, contrariando a doutrina de que o lar era seu único campo de ação. Seu pai tentou dissuadi-la. O conselho da igreja a chamou de rebelde. Ela respondeu com uma pergunta. Se fomos criadas à imagem de Deus, por que nos limitam à sombra? Foi expulsa, mas fundou uma escola clandestina. E ali, entre lamparinas e letras, mostrou que a imagem divina talvez brilhasse mais longe dos púlpitos do que dentro deles. Helena quebrou o ciclo e provou que a ética imposta não é sempre fé. Às vezes, é só o medo bem vestido. Hoje você não precisa de um confessionário para sentir culpa. Basta errar no tom do post, usar a palavra errada, fugir do script moral do momento. O chicote mudou de forma, não de função. Se antes era o Gênesis no púlpito, agora é a bio do influenciador. Se antes era excomunhão, hoje é o unfollow coletivo. A Bíblia foi o primeiro código moral massivo. E Gênesis, o prólogo de todos os julgamentos. Não importa se era dança, aposta ou teatro, o pecado não era o ato. Era desobedecer à narrativa dominante. E se você desafiasse o molde, você merecia o castigo. No próximo bloco vamos mergulhar nessa batalha que nunca acabou. Quando o Gênesis enfrentou a ciência, o mundo virou campo de guerra entre fé e razão. E a pergunta que resta é: o que acontece quando a verdade não cabe mais no primeiro versículo? Se antes Gênesis dizia quem você era e como devia se comportar, agora ele começava a ditar o que você podia ou não acreditar. E quando isso acontece, o texto sagrado deixa de ser mito e se transforma em muralha mental. Durante séculos, o Gênesis foi usado para controlar corpos e desejos. Mas no século XIX, a luta avançou para dentro do cérebro. Não era mais sobre pecados visíveis. Agora, era sobre ideias perigosas. A Bíblia deixou de ser só um livro de fé. Virou um manual de realidade não negociável. E qualquer descoberta científica que não se ajoelhasse diante dela era vista como traição ao divino. As primeiras rachaduras já tinham começado com Galileu, Copérnico, Newton. Mas foi Darwin quem jogou a dinamite. E se o homem não veio do barro, mas de um bicho? Essa pergunta não era só biológica. Ela explodia a vaidade de 1000 púlpitos. Porque se o ser humano não é imagem divina,
Então, quem legitima os padres, pastores, teólogos e santos? A resposta foi rápida e violenta. Gênesis virou trincheira. Literalmente. Thomas, professor de geologia em uma pacata cidade inglesa, via nas camadas de terra milhões de anos contados em silêncio. Mas sua fé dizia: 6 dias, tudo pronto, sem fósseis, sem dúvidas. Ele tentou conciliar. Pregava o Gênesis no domingo e explicava a idade da Terra na segunda. Mas logo veio o ultimato do pároco local. Ou você nega Darwin, ou negamos você. Thomas não gritou, não resistiu, apenas calou e seguiu lecionando como quem anda em campo minado. Giovanni, jovem seminarista em Roma, lia sobre heliocentrismo com fascínio e temor. Não conseguia tirar da cabeça a ideia de que o mundo girava, literalmente, ao redor do Sol. Mas Gênesis dizia que a luz veio depois da Terra, e sua fé não permitia que o cosmos estivesse mal diagramado. Um dia, ele queimou seus cadernos, e junto com eles parte da própria lucidez. James, comerciante protestante, ousou ler Darwin, e num culto comentou com cautela: talvez Deus tenha criado através do tempo. O olhar do pastor poderia queimar rochas. Na semana seguinte, perdeu clientes. Depois, amigos. Depois, o crédito na praça. A verdade, James não perdeu a fé. Perdeu o direito de questioná-la. Luca, médico em Turim, não tinha dúvidas sobre a evolução, mas seus artigos foram vetados. A diocese mandou cartas à universidade. Um colega o advertiu: quem mexe com fósseis cava a própria cova. Luca recuou, engoliu o orgulho e deixou a ciência adormecer nas gavetas. Mas nem todos se dobraram. Catherine, professora escocesa, sentiu algo diferente ao ler Darwin: libertação. Ela viu na evolução a grande metáfora da fé real: crescimento, conflito, adaptação. Escreveu um livro tentando unir ciência e Gênesis como camadas de uma mesma tapeçaria. Foi excomungada, mas sorriu durante o anúncio. Ela entendeu que era melhor ser expulsa com consciência limpa do que aceita de cabeça baixa. Porque o problema não era a Bíblia, era a maneira como ela era usada. Gênesis nunca foi o inimigo. O inimigo era o medo da dúvida, a idolatria da certeza, a fé moldada como prisão intelectual. A verdade virou herege, a razão, suspeita, a evidência, tentação. O púlpito não queria perder seu poder, e o fiel não queria perder o chão. Era mais fácil acreditar que a Terra tem 6.000 anos, do que encarar um universo imenso, sem centro, sem garantias. Porque a mentira bem contada conforta, a verdade nua assusta. E o clero entendeu isso cedo. Gênesis virou escudo, mas era também espada. Atacava a dúvida com versículos, furava a razão com teologia e amarrava o pensamento com promessas de redenção. Até hoje vemos isso, mas os púlpitos mudaram. Agora estão nas timelines, nos podcasts, nos vídeos de 10 minutos com thumbnails gritando a verdade que eles não querem que você saiba. A lógica é a mesma. Questione, ateu, duvidou, infiltrado, aceitou fósseis, vendeu a alma. Mas entre tantos que se calaram, houve quem escreveu, pensou, falou, pagou o preço e sobreviveu para ver que a dúvida era o caminho e não o desvio. No próximo bloco, a luta desce ainda mais fundo. Não vamos falar mais de corpos ou céus. Vamos falar de almas. Quando Gênesis começou a dizer quem você é, como você deve amar, o que você pode sonhar, a Bíblia deixou de ser mapa e virou espelho deformado. Quer ver até onde esse reflexo distorcido nos levou? Chegamos ao ponto onde tudo se mistura. Fé, poder, corpo, desejo, dúvida e agora a identidade. Mas não a identidade que você constrói, aquela que Gênesis impôs. Já não se trata mais de criar o mundo. Agora, o alvo é mais íntimo, criar você. Se antes o Gênesis ditava onde o sol se colocava, quem governava, quem pecava, agora ele diz quem você é. E se você ousa discordar, é o próprio reflexo que te acusa. Porque o que foi narrado como imagem de Deus virou uma forma de barro social, onde só cabe quem aceita calado.
No século XX, Gênesis passou de relato cósmico à régua moral, de texto sagrado a scanner de almas. E quem segurava esse scanner era o púlpito, o dogma, a tradição. Com olhos de fogo e voz de versículo diziam: você só é alguém se refletir aquilo que dizemos ser divino. E assim nasciam as máscaras, as categorias, os filtros. Nos anos 1970, Ellen, ativista em uma igreja americana, lutava por igualdade. Ela lia Gênesis 1:27 com olhos novos. Homem e mulher os criou. Mas o pastor lia com os mesmos olhos de sempre. Homem lidera, mulher obedece. Ellen não perdeu a fé. Perdeu o lugar. Porque em sua comunidade, questionar o reflexo era considerado heresia. Ela saiu, mas o espelho a seguia, grudado na alma. Na Polônia dos anos 90, Marek era católico e patriota. Os padres diziam que a imagem de Deus era a do polonês que ia à missa, combatia o secularismo e se ajoelhava no altar da tradição. Marek acreditava. Mas ao começar a pensar por conta própria, sentiu a rachadura interna. Ou continuava sendo imagem de Deus, ou virava desfigurado aos olhos da paróquia. Nos Estados Unidos da América, anos 2000, John cresceu ouvindo que ser americano era ser escolhido. Domine a terra, dizia Gênesis 1:28. E os sermões traduziam assim: vote certo, odeie o errado, defenda o que é nosso. John acreditou. Mas quando questionou uma política pública, a comunidade o cercou como se tivesse profanado o altar. Você ainda é imagem de Deus? Ou já é um agente do caos globalista? Do orgulho à dúvida em um tweet. Na África do Sul, pós-apartheid, Tandi liderava iniciativas comunitárias. Queria unir negros e brancos, ricos e pobres. E citava Gênesis: todos somos criados à imagem de Deus. Mas sua igreja, pentecostal, militante e dogmática, lembrava: sim, mas só se pensarem como nós. Quando ela tentou promover diálogo interdenominacional, foi silenciada. A imagem de Deus era uma só e tinha dono. Em 2025, Lucas, jovem evangélico, se conecta pela fé no X. Usa hashtags como hashtag imagem do Criador, hashtag propósito eterno. Sente-se parte de uma tribo. Até discordar de um post de um pastor famoso. Perde seguidores. Vira morno, relativista, cego. Lucas aprende rápido, não basta crer, tem que repetir. Crer errado é pior do que não crer. O padrão se repete. Gênesis deixou de ser uma origem. Virou um filtro ideológico. Uma lente de aumento para tudo que foge da moldura aceita. Não é mais sobre a criação do mundo. É sobre a apropriação do Criador. Quem segura o espelho, segura o controle. E quem controla o reflexo, define o real. Na boca do púlpito, Gênesis virou sentença. Na boca do político, virou slogan. Na bio do influenciador, virou autenticador de pureza. Sou imagem de Deus. E quem não for, que se cale, se converta ou suma. É assim que o reflexo vira arma. E o sagrado, um espelho que só aceita uma moldura. Mas e se a imagem de Deus for múltipla? E se o reflexo real não couber em nenhuma das versões impostas? E se o texto sagrado for menos sobre repetição e mais sobre ruptura? Essa é a pergunta que nenhum altar quer ouvir. Porque se cada um puder ler Gênesis sem precisar obedecer, o espelho quebra. E com ele, os impérios que se apoiam nesse reflexo falso. Ellen, Marek, John, Tandi e Lucas foram moldados, julgados e, em parte, silenciados. Mas também mostraram rachaduras. Cada um deles é um estilhaço, de um espelho que um dia vai se estourar inteiro. E aqui termina a nossa travessia por Gênesis 1. Mas essa história ainda respira, berra e manipula. Porque o texto continua sendo usado. Agora em megatemplos, podcasts, vídeos virais, campanhas eleitorais, hashtags. O templo mudou. O dogma mudou. A roupagem mudou. Mas a lógica é a mesma. Controlar o mundo. Controlando o que você pensa sobre si mesmo. No próximo vídeo, vamos entrar nos bastidores de como Gênesis ainda dita gênero, política, ciência e moral, em pleno 2025. Vai encarar o espelho de novo? E agora que você chegou até aqui, me diga, o que o espelho te mostrou?
Porque se você prestou atenção, não foi só Gênesis que foi desmascarado. Foi a narrativa, a catequese, a escola, o púlpito, a tela. Foi o que te ensinaram sobre quem você é e sobre quem você nunca poderia ser. E se por um momento você pensou em compartilhar esse vídeo, não é porque eu pedi, é porque lá no fundo, alguma coisa dentro de você desconfiou que estava sendo enganada há muito tempo. Então sim, espalhe. Não por caridade, mas por estratégia. Comente. Não porque a plataforma gosta, mas porque os olhos da igreja ainda estão por aí. E eles odeiam quando a gente pensa junto. Curta. Não por vaidade, mas porque cada clique que eles tentaram silenciar é mais uma fagulha acendendo essa tapeçaria sagrada que a gente acabou de rasgar com método e ironia. E se inscreva. Não porque isso aqui é canal de conteúdo, mas porque isso aqui virou trincheira simbólica. E no próximo vídeo, vamos expor como Gênesis 2 continua sendo usado em 2025 para calar a ciência, ditar moral de Instagram, enquadrar gênero, reprogramar comportamento, moldar ideologias. E tudo isso com base em meia dúzia de versículos que você nunca parou para ler com os próprios olhos. Te avisaram que questionar era pecado, mas não disseram que o preço da obediência era a sua consciência. Se quiser seguir acreditando, o botão de sair está aí. Mas se quiser entender como a máquina ainda opera, bem-vindo ao próximo nível.